Foi? Deixa eu vou fazer uma live agora. Boa noite. Boa noite, gente. Fecha a porta aí, meu amor, pra mim. Boa noite, pessoal. Estamos começando então uma live. Um assunto super legal hoje. Uma convidada super especial também, doutora Amanda, vai participar conosco e nós vamos falar tudo sobre um assunto super importante que é o sono, a importância do sono na manutenção da virilidade masculina. Eu sempre falo para vocês que o sono é um dos pilares de uma vida saudável e uma vida saudável inclui, né, uma boa relação sexual, uma manutenção de uma virilidade, uma boa ereção, de uma boa satisfação, de uma boa libido, né? E isso predispõe que a gente esteja com o organismo funcionando de forma equilibrada, com uma produção correta de hormônios, que nós consigamos fazer uma manutenção do equilíbrio. A doutora Amanda já está aí, já vou chamar a Amanda aqui. Por isso, nesse papel, o sono tem uma importância muito, muito, muito grande. Oi, Amanda. Oi, Fernando. É um prazer estar aqui Bom, contigo. tudo bem. Amanda, te apresenta aí pra gente. Eu sou Apresenta pro Amanda Costa, gente, sou otorrinolaringologista, atuo em medicina do sono, fiz minha formação no Instituto de Sono de São Paulo, tanto em adultos quanto em crianças. Sou a CEL da empresa Vital Sono e estou com uma parceria agora com o Instituto Burman e Bastos, começando a falar um pouco mais sobre sono. Legal. Então, vamos só para contextualizar. Como o sono é um dos pilares de uma vida saudável, né, Amanda? A gente tem esse cuidado de buscar trabalhar todos esses pilares ali no Instituto. A gente não podia deixar de fora, né, essa queixa tão grande que tem hoje em dia de buscar um sono de qualidade, buscar um sono adequado para que a gente consiga, né, produzir todos os hormônios que a gente precisa nesse momento tão importante, manutenção do equilíbrio do nosso organismo, repouso, restauração, todas essas questões que o sono são importantíssimas. E dentro dessa questão, a gente sabe que a, a, a potência sexual masculina, a virilidade masculina, ela depende de um mecanismo complexo de liberação hormonal e muito disso ocorre durante o período do sono, não é, Amanda? É muito legal, Fernando. Então, começando por conectar as pessoas nisso, né? Então, estudar sono, falar sobre sono é muito importante em diversas especialidades. E durante algum tempo, a gente não se deu conta, nós, os médicos, a gente não se deu conta disso. Então, hoje em dia, a gente precisa falar de sono com todos os nossos médicos, com os médicos que nos acompanham. E falar sobre sono com o teu urologista, com o teu ginecologista, com o teu dermatologista também é muito importante. Então, o que tu comentasse, assim, o sono ele é um estado ativo, não é um estado de desligamento. É durante o sono que a gente produz muitos hormônios, o hormônio do crescimento, a testosterona. É durante o sono que a gente faz o equilíbrio do nosso corpo. Então, sim, nós precisamos ter um sono saudável para nós termos uma qualidade de vida. Não tem como desconectar isso. Por isso é tão legal esse projeto que vocês estão fazendo, de falar um pouco mais sobre sono e de implantar todo um atendimento para os pacientes de vocês, cuidando do sono dos pacientes de vocês. Essa investigação do sono, ela é fundamental e ela deve fazer parte da consulta médica. O que nós percebemos é que quando nós abordamos isso com os pacientes, raramente esses pacientes tiveram essa questão indagada em outros atendimentos. Então, essa questão, nós dormimos, vamos dizer, um terço da nossa vida, né, Amanda? Então, nós precisamos saber como está sendo esse processo, né? Ainda mais nos dias atuais, dias onde nós temos, né, uma vida atribulada, onde nós temos trabalho em diferentes turnos, né, diferentes questões associadas, e que nós precisamos saber como que isso está sendo levado, como é que essa pessoa está dormindo, se essa pessoa está dormindo de forma, se ela acorda de forma que se sinta bem, que se sinta com repouso, que se sinta com energia, se ela tem dificuldade para iniciar o sono, se ela tem dificuldade depois que ela acorda, se ela tem insônia
mais tardia, quando ela acorda não consegue dormir. Como é que é feita essa avaliação do sono, Amanda? Então, em primeiro lugar, todo colega, todo profissional de saúde deve abordar a questão do sono. Assim como a gente pergunta o que o paciente comeu, se o paciente faz atividade física, se o paciente fuma, a gente também tem que abordar a qualidade do sono dele. E a melhor maneira que a gente tem para fazer isso é perguntando para o paciente. Então, a gente precisa perguntar, e aí, seu João, como é que está a questão do sono? Muitas vezes a gente tem que usar alguns questionários, outras vezes realizar até mesmo exames. Exames modernos, não precisamos fazer exames da década de 80. Existem muitos exames modernos que os pacientes podem realizar, inclusive no lar deles. E dessa maneira a gente consegue descobrir como é o sono, como é a maior parte das noites desse paciente. E essa informação, Fernanda, ela é muito importante, como tu mesmo falou. 1/3 da nossa vida, às vezes até mais do que isso, a gente passa dormindo. E esse momento que a gente está dormindo é um momento muito importante para a nossa produtividade durante o dia. Então, a nossa geração, ela fala muito sobre isso. Ela quer produzir muito, ela tem muito que produzir, mas ao mesmo tempo, muitas vezes ela negligencia o seu sono. Então, nós, como profissionais de saúde, a gente tem que dar esse lembrete, ó, vamos cuidar do sono. Você aí acha que não tá assim tão legal a tua virilidade, talvez tá com alguma alteração de libido. Será que tu tá dormindo bem? Será que a gente tem feito essa pergunta para os nossos pacientes? Será que a tua obesidade, será que tu tem dormido bem? Tudo isso tem muito a ver. E a semiologia do sono, o diagnóstico, ele é super interessante, porque de acordo com a fase do sono que a pessoa tem um determinado distúrbio, essa fase vai impactar em determinada liberação de diferentes tipos de hormônios, né, Amanda? Então, essa parte do diagnóstico das patologias do sono, como é que a gente pode fazer esse diagnóstico, em que fases do sono e quais que são as patologias que nós temos e que afetam de maneira realmente significativa um sono de qualidade. Bom, eu começo dando um dado alarmante para vocês, que 60% da população brasileira dorme mal. Isso é chocante, isso é um dado que a gente precisa combater todos os dias. A maior queixa, a grande doença que nós temos hoje em dia é a insônia. Cerca de 40% dos pacientes sofrem com noites mal dormidas. Tem uma sensação de uma noite de sono ruim, ou acorda no meio da noite, ou tem dificuldade para iniciar o sono. 30% da população apresenta apneia obstrutiva do sono, ou seja, para de respirar durante a noite. Sofre para respirar durante a noite. Imagina que angustiante à noite o teu corpo não conseguir fazer a oxigenação ideal. O terceiro distúrbio, que também é muito comum, é o distúrbio das pernas inquietas, que vai acometer aí cerca de 10% da população. Então, esses 3 grandes grupos, eles são os grupos mais importantes. Tu vê que quando a gente fala de insônia e de apneia, a gente já fala de uma grande população de pacientes que muitas vezes não recebem atendimento. Falando de ronco e apneia, 80% dos pacientes não sabem que tem ronco e apneia, ficam sem diagnóstico. Sendo que a gente já sabe que essa doença, ela é a causa de outras doenças, outros distúrbios cardiovasculares, alterações metabólicas, toda uma desregulação hormonal no nosso corpo. A gente sabe que o cerne da disfunção erétil, da impotência sexual, ele está linkado a uma série de patologias crônicas que nós temos muito comumente na nossa sociedade, tais como diabetes, a hipertensão, a dislipidemia. E essas mesmas patologias têm uma ligação muito forte com a apneia, com esses distúrbios do sono. Então, daí que pode vir essa associação, e que existem estudos demonstrando essa associação, depois a gente vai conversar, em que pacientes que apresentam apneia do sono têm uma chance muito maior de desenvolver a impotência sexual, de ter um impacto na sua virilidade. É interessante, Fernando, porque no meu consultório muitos pacientes me dizem assim: ai, Amanda, o meu problema eu tenho certeza que é testosterona. Mas daí eu pergunto para eles: tá, mas escuta, tu tem dormido bem? E os pacientes me dizem: ai, não, na verdade minha mulher reclama muito que eu ronco e tenho apneia. Então, muitas vezes os pacientes não fazem essa ligação, que talvez dormir mal seja o cerne de um dos problemas que eles têm.
Lembrando que a obesidade é o principal fator de risco para a apneia. Então, você aí que está acima do peso, você aí que está gordinho, você aí que está precisando mudar de vida, fazer hábitos mais saudáveis, esse é o principal fator da apneia obstrutiva do sono em adultos. Durante o sono, Fernando, tem uma fase bem específica ali, o primeiro sono REM que a gente faz, que é um sono onde a gente tem grandes sonhos, é um sono que o nosso corpo fica bem mole, com bastante atonia, é onde a gente vai ter o pico Sono... da testosterona. Amanda, sono REM, Como? o sono REM é aquele que a gente baba, assim, a gente fica aquela... É o sono pesadão. O sono pesadão. Eu gosto do teu exemplo. Então, lá nesse sono REM, gente, no primeiro pico desse sono, que a gente vai secretar a maravilhosa testosterona. Se vocês ficam parando de respirar, com sono instável, sofrendo durante o sono, esse pico da testosterona não vai acontecer. Ou não vai ser tão pleno quanto deveria ser. A gente sabe que não é só isso, como o Fernando mesmo falou. Nós temos muitas causas, mas cada vez mais a gente estuda isso. Estuda a importância hormonal, a importância dessa produção hormonal durante o sono. Sabe, Amanda, daí chega o paciente lá no consultório, ele tá gordinho, né? Ele dorme mal, mas ele quer botar, e ele tá com a testosterona baixa, e ele quer botar a culpa na testosterona baixa, que realmente impacta muito a qualidade da ereção. Tu ter hipogonadismo, uma baixa produção de testosterona, existe um impacto substancial na questão da qualidade da ereção e na qualidade da relação e na libido. Mas, muitas vezes, eu tenho que enfatizar com os pacientes que se a gente corrigir a alimentação dele, se a gente tentar emagrecer esse paciente, corrigir o sono dele, ele vai melhorar a testosterona, né? E, além disso, muitas vezes, os pacientes que estão obesos, a pouca testosterona que ele produz é convertida em estrogênio por uma enzima que nós temos na gordura, que é a aromatase, que acaba convertendo grande parte da testosterona em estrogênio e a gente acaba ficando com a testosterona livre muito baixa. Então, é mais importante, às vezes, do que repor testosterona, não procurar a solução do final, é tentar tratar a base do problema, porque isso sim, depois até com doses menores, eventualmente se fizer isso, se esse paciente não mostrar uma resposta, aí a gente vai suplementar o que é necessário quando a gente tem uma deficiência, mas muitas vezes, corrigindo esses fatores de base, a gente consegue corrigir o problema de maneira mais natural, né? De maneira mais... E isso que tu falou, Fernando, até um alerta que eu dou para os meus pacientes. Eu recebo pacientes que, infelizmente, não consultam com profissionais, assim, capacitados e muitas vezes acabam fazendo uso solitário, vou dizer assim, um uso de uma autoprescrição de testosterona e apresentam a apneia obstrutiva do sono. Isso é um risco altíssimo, pessoal. A testosterona, quando mal administrada ou em um paciente com uma apneia grave sem tratamento, ela pode piorar esse quadro. Por uma série de fatores, ela mexe na nossa via aérea e ela pode piorar esses pacientes. Então, às vezes o paciente acha que está fazendo um grande benefício trabalhando só naquela via final, acha que é só aumentar a testosterona e na verdade não. Então, eu tenho esses pacientes no consultório, pacientes jovens, que tiveram uma piora muito importante da apneia, fazendo esse uso sem orientação médica da testosterona. Uma das contraindicações da suplementação de testosterona é a apneia obstrutiva grave, né? E eu recebo de bons colegas para eu avaliar esses pacientes antes do início de tratamento. Sim. Então, às vezes, o paciente, assim, quem vê cara não vê apneia, tá, gente? Então, às vezes, vocês acham que o paciente não tem ronco e não tem apneia, e quando a gente vai investigar, a gente acaba encontrando uma apneia obstrutiva do sono. Então, não adianta vocês pensarem que a apneia, não façam estigmas, não pensem que é só o paciente obeso, só o paciente idoso, só homem, tá? Então, tem muitos tipos, muitos fenótipos da apneia. A apneia tem muitas caras. Exatamente. Então, a gente já sabe que o sono está muito relacionado à produção hormonal, está muito relacionado também à questão da restauração do nosso equilíbrio, da restauração do nosso organismo. Eu sempre falo para meus pacientes, a relação sexual, ela é uma atividade física. Assim, atividade física. Não adianta tu querer jogar bola, né, uma vez por mês e achar que tu vai ser campeão do mundo. Não é assim.
preparação física para ter uma relação. E uma base para ti ir treinar é tu tá descansado, tu tá em repouso, tu tá com o organismo equilibrado. Então, isso também, além da questão hormonal, se tu não dorme bem, se tu não te oxigena o organismo, né, tu não vai ter uma condição física adequada. E muitas vezes uma noite mal dormida, sabe uma coisa, Ana, que eu queria comentar contigo? Uma das principais causas de impotência sexual é a causa emocional, tá? Um dos principais fatores que ocorre a falha que provoca o dano emocional, que vai criar uma carta de eventos negativos, que esse paciente vai depois ficar ansioso para ter relação, porque é uma noite de sono mal dormida, é uma pessoa que bebeu demais, é uma pessoa que está 2, 3 noites sem dormir, fazendo festa, sem dormir bem, vai lá, falha. Falhou, aí entra a questão emocional na próxima relação, entra aquela situação de um estado mais de ansiedade, adrenérgico, quase condição periférica, falha de novo. Aí não funciona mesmo. Aí não funciona mais, Aí não entendeu? funciona mesmo. Então, assim, o sono tem esse papel, além da questão hormonal, de também manter a pessoa descansada, manter a pessoa apta para uma atividade física, que a relação sexual é, né? Eu tenho alguns casos que parecem piada, mas não são, Fernando, de pacientes que dormem durante a relação, de casais que vão ao consultório, a esposa carrega o marido, dizendo assim, doutora, não dá, porque assim, ó, a gente até tá indo bem, mas ele dorme durante a relação. Então, a sonolência excessiva, o cansaço, a privação de sono, são pontos fundamentais, a gente não pode negligenciar isso. Um paciente privado de sono, com sono fragmentado, um sono instável, um paciente que está com um problema, que acorda várias vezes no meio da noite, ele não vai ter uma relação sexual saudável. A gente não é máquina, né? Ninguém é robô, né? Exatamente. Então, é importante, sim, dormir bem. Muitas vezes o paciente até acha que dormiu bem, mas na verdade ele não tem consciência do que ocorre durante a noite dele. Exatamente. E hoje em dia não tem por que você não investigar isso, né? E a Vital Sono, e a gente chegou a ter a Vital Sono através da Amanda, facilitou a vida, porque não há por que você não investigar. Hoje está muito fácil de investigar, de fazer tratamento. E os tratamentos evoluíram muito também, né, Amanda? Nós temos tratamentos com dentista, com placas dentárias, nós temos tratamentos com PAP para casos mais graves, nós temos tratamentos com laser, nós temos que tratar muitas vezes a obesidade. Fala um pouquinho como é que é essa questão da avaliação do paciente com distúrbios de sono. Primeiro eu começo dizendo que tudo isso mudou, tá? Quem foi há 20 anos atrás no médico tratar a apneia é outra medicina, tá, pessoal? Se o paciente tem alguma obstrução na via aérea, por exemplo, o paciente tem uma amígdala grande, tem uma adenoide, tem um nariz que é desfavorável, a gente sempre busca fazer essa correção cirúrgica. Às vezes tem um queixinho muito pequeno. Muitas vezes é um paciente que tem um quadro mais leve, que a gente consegue através do laser, fonoterapia. Sempre, né, gente? Atividade física e perder peso sempre inclui. Outros casos, pessoal, a gente realmente tem que usar o CPAP. E muitas vezes o CPAP é um aspirador invertido, que joga ar na via aérea. Muitas vezes é um tratamento ponte, Fernando. Esse paciente ele vai usar um tempo esse CPAP, ele vai conseguir compensar os seus hormônios, vai conseguir perder peso, vai ter uma noite de sono reparadora e vai ter uma vida melhor. O aparelho intraoral, muitas vezes utilizado para ronco e para casos de apneia leve, indicado pelo dentista, é um aparelho que melhora muito a qualidade de vida, melhora muito a noite de sono desse paciente. Então, tratamentos, nós temos os diversos. Nós não temos uma receita de bolo. Todo paciente ele é avaliado e todo paciente é um caso único. Eu sempre falo isso. Não adianta a gente indicar tratamentos que a gente sabe que o paciente não vai aderir. Tem que indicar tratamentos que a gente sabe que a gente vai ter adesão, a gente vai ter o paciente do nosso lado. Então, isso é uma mensagem importante. Não tenham vergonha de falar sobre sono. Existem tratamentos diversos. E algum tratamento vai se adequar ao teu problema e à tua vida, à tua família. A gente também tem que ver isso. Então, melhora, por exemplo, falando de disfunção erétil, por exemplo, pacientes com apneia grave, que são tratados com CPAP, 75% melhora da disfunção erétil. Então, assim, é um número bem expressivo, tá?
Então, quando a gente fala nesse assunto para os pacientes da apneia, eu falo para eles, vai diminuir o risco cardiovascular, vai diminuir a hipertensão, vai melhorar a dislipidemia. Mas quando eu falo da disfunção erétil, é sempre assim, bah, Amanda, melhorou muito. Tô muito melhor, melhorei, tô mais feliz. Claro, o paciente não dormia, não tinha disposição, fadigado, não fazia atividade física, não fazia pico de testosterona. Com certeza ele melhora, tá? Então existem muitos tratamentos que funcionam, mas todo tratamento tem que ser bem orientado. Sem dúvida. E nós temos também evolução agora com a chegada do laser, né, para tratamento da apneia e do ronco aí, com resultados que têm sido publicados agora, com resultados bem animadores aí dessa questão também, né, Amanda? A gente tem a última revisão agora, ela saiu de 2020, avaliando vários estudos com... Posso falar o nome aqui, né? Com Fotona. Que, inclusive, é um laser que vocês têm aí do Instituto Burman Bastos, que é um laser fantástico, assim. E é um laser de ponta, ele tem segurança, ele já foi em vários estudos apontado como um tratamento eficaz para o ronco primário. E está sendo muito estudado para casos de apneia leve e pacientes com outras contraindicações, tá? Então, sim, é um tratamento viável. Não existe, pessoal, assim, ó, aquele comprimido milagroso, não tem, tá? Então, assim, é tratamento multidisciplinar, multifatorial, cada tratamento focado em um aspecto, né? Mas, sim, o Fotona, ele é um tratamento de ponta e eu acredito que cada vez mais vai ter espaço como coadjuvante e muitas vezes como tratamento principal, de ronco, por exemplo. Legal. Então, Amanda, eu acho que a gente conversou bastante aí sobre essa questão do sono, né? Eu acho que o sono é um pilar realmente de uma vida saudável. A gente tem essa concepção lá no Instituto. A gente considera que os grandes pilares é uma nutrição adequada, uma atividade física, o sono reparador e o equilíbrio hormonal, e que todas essas atividades, todos esses pilares estão interligados e a gente cuidando deles, a gente consegue ter uma longevidade, mas uma longevidade com qualidade, né? Porque eu sempre falo e gosto de falar para meus pacientes que a medicina evoluiu muito em manter as pessoas vivas, as pessoas doentes vivas. Então, a medicina evoluiu muito nesse quesito. Então, as pessoas hoje, mesmo com doenças crônicas, conseguem viver por muito mais anos, né? Só que cheias de limitações. E eu acho que ainda tem muito ainda a evoluir em manter as pessoas com longevidade, mas com qualidade, sem doenças. E eu acredito muito nisso. E te agradeço por fazer parte desse projeto ali no Instituto, né? E vamos trabalhar muito essa questão do sono nos próximos meses aí, nos próximos anos, e tenho certeza que os resultados vão ser incríveis aí, tá, Amanda? Obrigado aí por compartilhar um pouquinho do teu conhecimento com a gente. Eu agradeço a oportunidade, tá, Fernando? Fico feliz, eu acho que cada vez mais profissionais devem falar sobre sono. Acho que vai ser um ganho para Porto Alegre, vocês falando mais sobre isso, explicando para os pacientes de vocês e principalmente deixando essa mensagem que diagnóstico e medicina do sono não é algo das Arábias, é algo assim que todo mundo pode aprender. E o tratamento também. Tem tratamento, não é um tratamento assim exclusivo, não é um tratamento de urgência, mas é um tratamento que deve ser feito de forma multidisciplinar e com qualidade. E aí vocês vão ver os ótimos resultados. Legal, pessoal. Então tá, um abraço para todos. Até a próxima aí. Tchau, Amanda. Obrigada, Fernando. Tchau, boa noite para vocês. Abraço para as gurias. Beijo.